A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. E agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Olá, amigos. Nesse vídeo, vamos mostrar na íntegra os bastidores da trairagem que Eduardo Bolsonaro está fazendo com sua família. Então, fica até o final para entender melhor essa história. Mas antes de continuar, não esqueça de se inscrever e deixar o like. Você já imaginou um dos filhos de Jair Bolsonaro peitar o próprio partido e ameaçar sair levando uma fatia inteira da bancada com ele? Pois é. Esse é o novo capítulo que está mexendo com os bastidores da política em Brasília. O alvo da vez é Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente, que, segundo aliados, estaria cogitando deixar o PL, partido comandado por Valdemar Costa Neto. E mais, não apenas sair, mas levar junto entre 25 a 40 deputados. Mas será que essa ameaça é real? Ou estamos diante de mais um blefe político para tentar ganhar espaço dentro do partido? Nos últimos dias, interlocutores próximos confirmaram que Eduardo se sente sem prestígio dentro do PL. Ele acredita que deveria ter mais influência, mais espaço para articulações e, principalmente, mais recursos financeiros para bancar seus projetos. O problema é que o PL já sinalizou que não pretende abrir os cofres para financiar os planos de Eduardo, que envolvem desde a sua agenda internacional até estratégias de comunicação política. O clima azedou, e é aqui que surge a ameaça. Eduardo estaria disposto a sair do partido e fundar um novo projeto político, tentando atrair deputados insatisfeitos. Só que dentro do PL, a reação foi de risadas. Líderes partidários afirmam que essa conta de 25 a 40 deputados não fecha, e que no máximo Eduardo teria ao seu lado uma meia dúzia de fiéis. E aí eu já quero jogar essa bola para você que está assistindo. Você acha que Eduardo Bolsonaro realmente tem força para rachar o PL e levar uma bancada expressiva? Ou isso é só jogo de cena para tentar pressionar Valdemar Costa Neto? Comenta aqui embaixo, porque esse embate pode mudar a configuração da direita brasileira já pensando em 2026. Nos corredores do Congresso, a leitura é clara. Eduardo Bolsonaro virou um problema para o próprio PL. E mais do que isso, é visto como um problema que só o ex-presidente Jair Bolsonaro pode resolver. O partido já tentou, por meio de diversos emissários, conversar com Eduardo, pedir moderação, sugerir alternativas, mas nada deu certo. Ele continua convicto de que não tem espaço e que precisa buscar protagonismo em outro caminho. Só que existe um detalhe que deixa essa ameaça de saída ainda mais complicada. Se Eduardo realmente deixar o PL, ele perde a chamada blindagem política. Hoje, quem garante certa proteção institucional dentro da Câmara é a liderança do partido, representada pelo deputado Sóstenes Cavalcante. Fora do PL, Eduardo ficaria isolado, sem acesso aos recursos que garantem sobrevida política, especialmente diante das investigações que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, um dos principais processos contra ele é justamente por coação no curso do processo, uma acusação que pode lhe render consequências sérias. Ou seja, sem o respaldo do partido, Eduardo ficaria muito mais vulnerável. E tem outro ponto importante. Os líderes do PL não acreditam que Eduardo teria condições de levar tantos parlamentares como afirma. A explicação é simples. Os deputados dependem diretamente do fundo partidário, do tempo de TV e da estrutura que o PL oferece. Trocar essa máquina robusta por partidos menores, como o PRTB, que circula nos bastidores como possível destino de Eduardo, seria um salto no escuro para quem quer se reeleger em 2026. Agora, uma provocação para você que acompanha o vídeo. Você acha que Eduardo está blefando, tentando apenas ganhar mais poder dentro do PL? Ou ele pode realmente estar disposto a arriscar tudo e criar um novo polo político ao redor do seu nome? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a resposta dessa pergunta
pode definir os rumos não só do PL, mas da própria família Bolsonaro. Dentro da própria família Bolsonaro, a movimentação de Eduardo não está sendo bem vista. Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do ex-presidente, estaria incomodado com as ameaças do irmão. Para ele, esse tipo de atitude coloca em risco não apenas o PL, mas todo o projeto político da família. Afinal, vale lembrar, quem sustenta boa parte da estrutura de Jair Bolsonaro hoje é justamente o PL. O partido banca viagens, custos de defesa e dá o respaldo necessário para que o ex-presidente continue ativo politicamente, mesmo inelegível. Eduardo, no entanto, sente que não recebe o mesmo tratamento. Enquanto Jair e Michele Bolsonaro são priorizados por Valdemar Costa Neto, ele acredita ser colocado em segundo plano. Esse ressentimento é um dos motores da rebeldia de Eduardo. Mas, do ponto de vista estratégico, sair do PL seria um erro grave. Isso porque, em ano de eleição, deixar um partido com tanto tempo de TV, tanto dinheiro e presença nacional é praticamente um suicídio político. Não por acaso, muita gente próxima aposta que Jair Bolsonaro não permitirá que essa ruptura aconteça. E aqui entra uma questão essencial. Eduardo Bolsonaro estaria tentando se colocar como o herdeiro natural do espólio político do pai. Mas será que ele tem força suficiente para isso? Sem mandato sólido, longe do Brasil e enfrentando problemas na justiça, a missão parece quase impossível. Agora eu quero saber de você. Você acredita que Jair Bolsonaro vai intervir para segurar o filho dentro do PL ou vai deixar Eduardo seguir sozinho e arcar com as consequências? Comenta aí a sua visão, porque essa divisão pode ter impactos profundos na direita brasileira em 2026. Nos bastidores do Congresso, a situação de Eduardo Bolsonaro é vista quase como um problema a ser esquecido. Um líder importante do Centrão chegou a dizer que o PL já não suporta mais Eduardo e que o desejo é virar a página, como se ele fosse apenas um obstáculo para as articulações políticas do momento. Isso acontece porque, enquanto o PL tenta se fortalecer como o maior partido do Brasil e busca se posicionar contra o governo Lula em pautas econômicas e institucionais, Eduardo Bolsonaro parece estar em outro mundo, desconectado da realidade política de Brasília. Deputados relatam que ele não acompanha a temperatura do Congresso e que suas ações, muitas vezes, acabam servindo mais ao governo Lula do que à oposição. Um exemplo disso foi a insistência em pautas polêmicas como a anistia, que desgastaram a oposição e deram fôlego político ao presidente Lula. Inclusive, Duda Lima, estrategista político do PL, disse recentemente que seguir a estratégia de Eduardo foi como dar um presente ao governo. No fundo, Eduardo parece cada vez mais isolado. Alguns até lembram que, se ele de fato tentar sair do PL para montar um novo projeto, a história pode se repetir como aconteceu com o PSOL saindo do PT anos atrás. Muitas falas de insatisfação, mas no fim, apenas um pequeno grupo realmente rompe. E aí fica a pergunta para você que está acompanhando. Eduardo Bolsonaro ainda tem espaço para ser protagonista na política brasileira ou já virou uma peça de desgaste para a direita? Comenta aí, porque a sua opinião ajuda a entender como a sociedade enxerga o peso de Eduardo nesse tabuleiro. Chegando ao desfecho dessa análise, fica claro que a crise em torno de Eduardo Bolsonaro não é apenas uma questão individual, mas um reflexo da luta pelo espólio político de Jair Bolsonaro. O deputado se vê como herdeiro natural desse capital eleitoral, mas na prática enfrenta resistência dentro do PL, desconfiança no Centrão e até certo incômodo dentro da própria família Bolsonaro, especialmente com o senador Flávio Bolsonaro, que não aprova essas movimentações. O fato é que o PL não pode abrir mão de Jair Bolsonaro. Ele ainda é o maior cabo eleitoral da direita e quem mantém a máquina do partido em funcionamento. Eduardo, por outro lado, parece cada vez mais um fardo. Isolado nos Estados Unidos, sem mandato ativo por aqui e enfrentando denúncias no Supremo Tribunal Federal que podem comprometer sua trajetória política. Se tentar um rompimento brusco, Eduardo corre o risco de um suicídio político. Afinal, fora do PL, ele perde tempo de TV, fundo partidário
e a blindagem institucional que o protege. É por isso que muitos acreditam que suas ameaças de sair do partido passam mais de um blefe do que de uma real estratégia. No fim, o jogo de 2026 passa por Jair e, eventualmente, por figuras como Michele Bolsonaro ou até por aliados como Tarcísio de Freitas. Eduardo pode até continuar tentando manter o protagonismo, mas cada vez mais parece que seu espaço real dentro da direita brasileira está diminuindo. E eu quero ouvir de você. Você acha que Eduardo Bolsonaro ainda pode se reinventar e ter relevância nas próximas eleições? Ou ele já está no caminho de ser deixado de lado, até mesmo pelo próprio PL e pela família? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar acompanhando os bastidores da política brasileira comigo.